E a gente vai seguindo aqui, chegou a hora da gente receber ele, grande Celson Plácido, CIO da Warren, toda segunda-feira, chegando aqui, trazendo informações importantes pra gente hoje, numa semana que começa aí cheia de assuntos, né, Celson? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. Mas acho que a gente sempre tem isso, né? A gente sempre tem, não tem uma rotina. O mercado financeiro é bom por isso, ele dá sempre oportunidade, tanto para estar comprado como para estar vendido. Então, o que a gente mais tem é informação. Mercado ruim é mercado de lado, né, Celso? A volatilidade, ela traz as opções aí até de upsides para quem sabe aí realmente tomar a decisão certa. Afinal, nós estamos aqui com o intuito de sempre debater esse assunto. Eu sempre gosto de citar aqui, dando até um disclaimer, não estamos aqui para dar call, estamos aqui para debater assuntos e trazer, levar conhecimento para quem, né, quer trabalhar aí, mexer com as ações, fazer, né, aproveitar as crises até as oportunidades para conseguir ter upsides. Inclusive, Celso, já começamos, né, essa semana aí com essa questão desse assunto Petrobras, né, o assunto do dia. José Mauro Coelho anuncia já no início da manhã a renúncia. Agora há pouco já vem aí o diretor executivo de exploração e produção, Fernando Borges, sendo nomeado como presidente interino até ali do conselho. A gente já viu Petrobras ali, papel caindo, leilão fechado, volta agora. A Débora traz informação que já segue aí na contramão, virou para o positivo. Entender um pouquinho da sua visão em relação a todas essas mudanças, né, dessa movimentação aí do mercado de hoje e como que você está vendo isso, o que a gente pode esperar ao longo da semana? Isso gera um ruído muito grande, né? Para variar, tem sempre um ruído, principalmente em relação à Petrobras. É até aquela famosa discussão, né? Quando vão privatizar o ativo, e aí a discussão pode ser daqui a uns 4 anos, 5 anos, tomara que antes. Mas as informações que a gente teve, não só no final de semana, na própria sexta-feira, como você estava colocando, sobre as ações da companhia. E aí um presidente que ele não pode, eu digo o presidente da companhia, que ele não pode falar sobre paridade de preços internacionais, que foi implementada na época do governo Temer. As pessoas acham, poxa, a gasolina não deveria subir aqui. É uma commodity, ela sobe no mundo. Os Estados Unidos está a mesma coisa, nos maiores patamares. Na Europa, idem, né? O preço de energia, e aí olha a parte de combustíveis, extremamente elevados. Se você não tem, se o governo segura o preço do combustível, o que acontece? Falta combustível, gera escassez, ninguém vai investir, a gente vai ter um problema maior ainda para frente. Foi o caso até da própria Venezuela que acontece isso. Então, é uma situação, obviamente, ruim, é um ruído, mas qual foi a reação no mercado? Caiu 3%. Aí o mercado começou a questionar do tipo, quem vai ser o indicado agora para a companhia? Dado que nós tivemos 3 presidentes só nesse ano, ainda estamos no primeiro semestre do ano, ficou 2 meses agora. Então, quem vai ser o presidente? E aí o conselho ele foi muito rápido e hábil. E já nomeou um especialista, alguém que é extremamente focado nessa parte de exploração e produção, que conhece, tem mais de 38 anos de experiência nisso. Então, quando você olha o currículo, você fala, peraí, tá colocando alguém que conhece, já tocou essa parte de exploração e produção, sabe, digamos assim, o que deve ser feito, entende da paridade de preços internacionais. E aí ainda houve uma melhora nos preços internacionais, que o petróleo, a commodity, vinha operando em queda e passou a operar ali estável. Então, o mercado estava com esse receio, aparentemente mostra assim, o Conselho de Administração blindando um pouco a companhia em relação a preços e também em relação ali à presidência, porque precisa de indicação. A gente lembra na época do consultor, né, que foi indicado e aí não passava no crivo, né? Você precisa ter, você foi colocado ali, quer dizer, algumas medidas para indicar um presidente para a companhia. Até o governo quis também um secretário, não pôde ser indicado. Então tem que ter alguém que conheça de fato, que seja aprovado no Conselho de Administração. E isso foi positivo nesse momento, mas vai continuar gerando ruído, interferência na companhia, e eu diria, não só na companhia, no setor como um todo. Ô Celson, deixa eu só trazer aqui uma outra questão, né, uma dúvida. A gente tem visto, acho que você trouxe aí muito, né, colocando bem essa questão da paridade de preços, a gente tem visto, né, uma grande
luta aí, né, entre o próprio governo e a Petrobras, nesse sentido de realmente, né, teve aí a questão do ICMS, um projeto para tentar limitar um teto como uma alternativa meio que paliativa no sentido de realmente, né, não ter uma disparidade muito alta, porém a gente sabe que existe essa paridade de preços internacional colocada desde 2016. Muitas pessoas falam, vamos retirar então, vamos voltar ao que era antes, vamos tirar essa paridade de preços, porque ainda, né, parece, para quem não entende muito do assunto, que seria simplesmente resolver o problema voltando como era antes. Eu queria entender, né, a sua explicação, como, né, para a gente falar mais para as pessoas realmente, assim, quais são os riscos que teríamos se realmente tirarmos essa paridade de preço como uma alternativa a uma solução. Se você ainda acha que a questão de limitar o ICMS também é uma solução alternativa ou paliativa ali, se tem riscos também, e como o investidor estrangeiro olha, né, essas questões todas envolvendo a maior empresa, né, estatal, vamos dizer assim, de peso para a nossa economia, estando aí em conflito com o próprio governo, né, o próprio governo criticar um lucro, de repente, também da Petrobras, né, e como que o investidor olha para a situação, o investidor de fora, como que ele olha para aqui, para o Brasil, diante desse cenário todo? Ótimo. Em relação à paridade de preços internacionais, a gente não é autossuficiente e mesmo que fosse, isso é negociado lá fora. Então, se fosse o seguinte, digamos que não temos mais paridade, o preço é 20% menor do que o internacional. Você que explora petróleo, a gente não tem só a Petrobras explorando aqui, você vai exportar. Para que eu vou vender no mercado doméstico, eu vou gerar escassez e ninguém vai investir? Vai gerar um problema que a gente já viu. Do lado aqui a gente tem a Argentina, que estatizou diversas companhias. O que acontece? A inflação de lá está em 60% e não vai resolver. Eles estatizam empresas de alimentos e não resolve. O Estado ele não pode tomar conta de tudo. Já viu isso em vários lugares. Aqui a gente fez o controle de preços administrados. O governo, na época do PT, da Dilma, ele fez preços de energia administrado e também combustível. Gerou o quê? Gerou um problema, quase quebrou a Petrobras e também na parte da Eletrobras se gerou um problema na parte de energia e falta de investimentos. O Brasil nem pode crescer muito, porque senão a gente tem falta de energia. Então, olhando essa parte de preços, você tem distribuidoras que importam também combustível, importam diesel. Se a gente não tiver o preço internacional, o que acontece? O preço aqui, né, é mais barato ou em relação à paridade, em relação ao preço internacional, elas não importam, não tem combustível. Então, você tem um problema ali que esse é um mercado internacional de preços. Se lá fora ele está mais elevado, eu vou exportar. Aí a gente está falando de várias empresas aqui no Brasil. Então, não faz muito sentido não ter essa paridade. O que a gente pode fazer, aí entrando na parte do ICMS, é redução de impostos. Os impostos são muito elevados. A gente está falando de uma carga tributária de combustíveis de 27% a 30% quase aqui no Brasil, dependendo do estado. É extremamente elevado. O imposto, a gente sempre fala isso, né? O imposto ele não é no lucro no Brasil, o imposto é na receita. Então, independente do empresário ter prejuízo ou não, você tem um varejo alimentar, se tem prejuízo, você está pagando imposto lá em cima, a carga tributária é extremamente elevada. Então, tem que se mexer sim nessa parte de impostos. Eu vejo sempre como redução de impostos positivo para o Brasil, porque isso acaba, né, sustentando o Estado tem que diminuir o seu tamanho, né, é importante isso. Então, vejo como uma solução e um subsídio deveria para uma parte, diesel, sempre fala, que é transporte público, que afeta uma massa maior da população, também 70% do nosso transporte, quando a gente fala, via caminhões, né? Infelizmente, deveria ser reduzido o transporte modal, mais ferrovias, tudo isso, uma redução em relação a isso, mas ainda temos que uma base importante, então tem que ter um subsídio principalmente para diesel, e aí a gente vai falar de gasolina, pode ser para o táxi, de repente, para de aplicativo, mas não para todo mundo. Mas isso deveria ocorrer em momentos de crise. Então, pegar o dinheiro, que é a lucratividade que gera na Petrobras, uma parte, sim, ser utilizado para isso, porque o maior acionista é o governo federal, né? O Tesouro, e aí o governo em relação a isso. Então, são medidas paliativas que devem ser tomadas num curto espaço de tempo, porque é a crise que a gente vive. Depois tem de se acomodar o petróleo, pode voltar esse petróleo, $1 também, sim. Mas esse ruído gera o quê? Um preço também do dólar para cima. Então, gera um efeito nocivo. E a gente sabe que é uma medida muito mais populista, porque é difícil, né, um governo se reeleger em momentos, né, ou se eleger em momentos de inflação elevada, porque corrói a renda da população. E a gente sabe que combustível
é algo que, quer dizer, acaba afetando todo mundo, diretamente ou indiretamente. Indiretamente por conta dos preços de transportes, alimentos, tudo que chega na nossa casa via transporte. Então acaba afetando nesse sentido. Então eu vejo. Eu não sei se tinha mais alguma pergunta, se eu respondi todas aqui. Não, respondeu, né? Era mais, basicamente entender realmente, né, os riscos de se tirar, se voltar atrás, essa questão da paridade de preços e também como o investidor estrangeiro pode acabar, né, vendo toda essa questão, né? Essa parte acho que também é importante a gente falar, né? Se muda um pouquinho aí. Porque isso mexe com o valor também da nossa moeda, né? Quando você conversa com um investidor estrangeiro, ele já fala, estou acostumado em relação a isso. Eu estou acostumado em mudanças. Ele fala até isso, ele fala até do judiciário, de mudanças ali, das pessoas entrarem na justiça. Há pouco tempo atrás, né, até vale citar esse caso, a gente viu da cobrança, e você consegue comprar via aplicativos, você tem várias empresas ali que você consegue comprar ingressos para shows, para eventos e por aí vai. E aí uma medida, né, chegou a falar assim, não, você vai ter que devolver aquela taxa de comodidade, né, do ingresso. Peraí, ninguém é obrigado a comprar via internet. Você pode ir lá na fila, enfrentar, tal. Então tem uma taxa de comodidade para isso. Paga quem quer. E aí o judiciário quis punir a empresa que ela devolvesse durante 3, 4 anos. Aí imagina um investidor que monta uma empresa, que cria comodidade, paga quem quer, ninguém é obrigado a isso. Então essas regras, esse problema, o investidor ele já dá um desconto quando ele investe aqui no Brasil. Ele fala, cara, sempre pode ter problema, pode ter mudança de governo. Foi até o caso. O que foi criado na Eletrobras? Uma dificuldade muito grande em reestatizar a companhia. Tem que ser o voto, mesmo o governo tendo mais ações, ele não tem participação, assim, ele tem o mesmo voto dos minoritários, ele não, mas eu tenho mais ações. Não. Então, assim, tem foram criados mecanismos para não reestatizar, porque você não sabe que o governo pode entrar e queira reestatizar a companhia. Hoje mesmo, com alguns participantes do conselho da companhia, eles anunciaram renúncia da Eletrobras, ação subindo. Então, assim, mostra comprometimento, virando uma corporation, suas ações no mercado. Então, é isso, assim, quanto mais você puder blindar as empresas, melhor. Mas o investidor estrangeiro sempre olha, tem um judiciário ainda e pode ter mudança política. Então, o Brasil merece um desconto. Infelizmente, é isso que acontece, né? Celson, existe alguma determinação na utilização dos lucros que a Petrobras oferece ao governo federal? Hoje não, e isso poderia ser utilizado, né? Acaba misturando dinheiro. No fundo, você mistura o dinheiro que o governo recebe, e aí saúde, educação, onde ele prioriza isso. Isso poderia ser utilizado com um percentual num momento como esse maior. Você tem um lucro maior, um retorno maior, você fala, olha, vou subsidiar até o combustível, parte dele. O que eu falo, tem que ficar muito claro, não pode subsidiar a gasolina para todo mundo. Senão quem pode pagar a gasolina vai estar pagando mais barato. E o coitado que tem uma renda menor está pagando por isso sem ter acesso. Então, assim, ele não vai encher o tanque do carro dele, que ele nem tem carro. Então, acho que no momento atual, esse subsídio específico, principalmente para diesel, é porque o problema é o seguinte, a gasolina ela tem um percentual maior no IPCA. Então, aparece que a inflação é maior na divulgação. E o diesel menor. Então, o subsídio ele tem que ser muito específico, mas deveria ter uma parcela maior, principalmente no momento como esse, ser colocado para isso. Até porque, né, Celson, hoje nós vimos aí o índice da segunda semana de junho da Fundação Getúlio Vargas com inflação, e ela tinha recuado um pouquinho na semana anterior, e ela voltou a subir por outras questões, exatamente porque a inflação no Brasil, ela está espalhada em todos os setores, não é? Então não adianta você eleger ali um item como o grande vilão. Nós estamos tendo uma pressão de custo e uma pressão sobre os preços que é generalizada, né? E para o governo poder utilizar esse lucro na criação de um fundo ou no subsídio ao diesel, é preciso que haja autorização de todo o conselho? Como funciona? Sim, acho que isso teria que ser votado, porque como a companhia está extremamente blindada hoje, você fala, como é que vai ser utilizado esse dinheiro? Um percentual dele. Mas aí entra muito uma decisão que não é do conselho de administração. Diga, por favor, Paulo.
Não, eu ia te perguntar se por ser um ano eleitoral, isso também não causaria algum tipo de problema de até improbidade, até para o próprio presidente. Talvez não seria uma solução no atual cenário por conta das eleições, né? Sim. Se o dinheiro já saiu da companhia, pagou em dividendos, aí o governo pode fazer o que ele quiser com esse dinheiro. Essa é a grande verdade. E aí esse é um problema que mistura ali no orçamento, né? O dinheiro que é para um lado, vai para outro, e assim vai. É o que a gente discutia até o caso quando foi criada a CPMF. Não ia para a saúde, ia para todos os lugares, menos para a saúde. Verdade. Essa é a verdade. Então, a gente sempre tem um receio de vamos criar um novo imposto para algo específico. A gente sabe que ele não vai, infelizmente, é isso que acontece. E aqui, independente do político, ele não vai, ele vai ser pontual para ser utilizado como ele quer. Né? E também para aquele toma lá da cá que a gente conhece em relação ao Congresso. Então, ele não é carimbado, então ele vai para o governo, ele poderia. O problema que a Paula citou, e aí era o meu segundo ponto, era se a gente cria um fundo, para que é? Se ele pode ter benefício para o Bolsonaro ser reeleito, utilizado para isso, entra em improbidade administrativa que ele não poderia ser utilizado para isso. Então, era melhor jogar no Congresso, ter uma PEC para ser aprovada, para tudo isso. O problema é o tempo que leva. Por isso tem essa discussão. E o Arthur Lira, presidente da Câmara, batendo na Petrobras, o Bolsonaro também batendo. Então, alguma medida teria que ser tomada mais rapidamente para isso. Mas é difícil, essa é a grande verdade. A gente está vendo isso, o próprio presidente dos Estados Unidos, o Biden, falando: o que eu faço agora? Como é que eu faço com combustíveis? Os preços não param de subir. E é mundial, então é muito difícil. A gente vive uma crise, onde a gente teve um problema da pandemia, depois a gente tem problema de oferta, uma guerra que eu vi o secretário da OTAN falando ontem, que ele não sabe quando vai terminar, vamos se preparar para ela durar anos. Aí você começa a olhar e fala: poxa, o que está acontecendo? Uma guerra entre Ucrânia e Rússia que pode durar anos, afetando grãos, trigo, a exportação toda da Ucrânia, então alimentos. Então, assim, é motivo de preocupação e essa crise ela pode demorar mais do que a gente gostaria. O problema é que vai subsidiar esse ano, vai continuar subsidiando por os anos seguintes. Como é que vai ficar essa situação para frente, né? Então, assim, é bem difícil. Os lucros mesmos extraordinários da Petrobras, das empresas petrolíferas mundo afora, você tem um momento ali que o petróleo, até quando a gente viu há 2 anos, caiu muito de preço, e a volta desse petróleo tende a permanecer num patamar mais próximo ao atual do que subir. Então a gente não vê um crescimento assim de lucro para essas empresas também. E vai ser subsidiado por quanto tempo? A criação, a improbidade administrativa. Então eu diria que tem muito mais perguntas do que respostas, e indo para julho e chegando próximo às eleições ali, né? E você bem citou, Salete. A questão também a gente tem inflação de alimentos, inflação em tudo. E a questão do subsídio, não é só acho que é uma coisa muito... Claro, exato. Claro. A questão do subsídio também é uma questão muito delicada pelo fato até quando você vai retirar. Né? Aí é uma outra questão que a gente vê até nos países aqui vizinhos, né? A própria Argentina fez muito essa questão do subsídio, além do congelamento de preços, e a gente está vendo as consequências, né, dessa questão, porque a partir do momento é igual você dar um benefício para uma pessoa e depois você retira. Também é uma situação que não é exatamente só momentânea, vai virar uma pressão política que aquele candidato em si ali, ou o atual governo, se ele retirar, ele vai sair de ruim, aí ele não retira e vai tentando, rompe teto de gastos, vai arrumando puxadinho, e o problema, na verdade, desde que você, a partir do momento que você ofereceu, e você tirar, e depois fica muito complicado. Foi assim, né, Paula, com o auxílio emergencial. Exatamente. Né? Nós sabemos disso. Exatamente. O auxílio emergencial, ele veio numa situação emergencial, mas a partir do momento que ele veio, se você retira, ele tem uma eleição esse ano, e aí, como ficaria? Né? Então a gente sabe que, na verdade, o problema é até muito mais embaixo, né? Não é uma solução paliativa, e o brasileiro, ele, na verdade, tem muito dessa questão, né? De que realmente, se você der e depois você retirar, muito difícil, né? É complicado. Celso, você falou no Biden, né? Me lembrou aqui na cena, eu tava até quase rindo aqui nos bastidores, a cena dele andando de bicicleta. Acho que ele tá tenso, viu, Celso? Eu não posso rir muito porque eu já caí inúmeras vezes de bicicleta, né? Mas eu não sou o Biden, vamos dizer assim. E eu gostaria de Acho que ele estava nervoso ali no guidão. Eu queria entrar um pouquinho também na questão lá dos Estados Unidos, Salete, só antes, rapidamente, de você concluir. Nós vamos falar disso, exatamente isso, Paula, porque nós estamos falando em crise, mas o que eu observo que no Brasil, Paula, a crise, ela não é econômica. Não existe uma crise na Petrobras, existe uma crise
política. E aí o meu adendo na pergunta ao Celson, se ele imagina que depois das eleições nós tenhamos aí algum novo ciclo nas relações governo-Petrobras. Tá tudo aí, é uma grande crise, mas que crise, né? É crise de Alzheimer que derrubou o Biden da bicicleta? É a idade? O que é? Sobre a Petrobras, ela sempre gerou isso, né? Esse tipo, desde que colocaram que a Petrobras, o petróleo é nosso, né? Então, até a discussão sobre direitos e deveres, né? A população sabe os seus direitos, a maioria, mas não sabe os seus deveres como cidadãos. Então tem esse problema também, né? Eu quero isso, não, você quer por quê? Eu educo meus filhos também, não, peraí, você tem deveres, você não tem só direitos. Eu quero isso, não quero por quê? Então, e isso muito brasileiro foi criado até mal acostumado por políticos, né? Eles dão, a Paula falou. Depois, para você retirar, as pessoas falam, mas é meu direito. Eu falei, não, cara, isso era momentâneo, não pode. Você não pode dar auxílio para todo mundo. O país tem que crescer, você tem que comemorar as pessoas que saem do auxílio, não as que entram. Comemoramos as pessoas que entram sendo auxiliadas. Não, quantas saíram, quantas estão empregadas, como a gente cresce. É o outro lado em relação a isso. E a Petrobras sempre foi utilizada, até por ser uma companhia enorme. Ligado isso, olha, é a companhia brasileira, a maior companhia, o petróleo todo nosso, tudo isso. Então teve esse problema, acabou se criando um problema mesmo. Só que eu trabalhava, quando comecei a trabalhar, muito próximo à Petrobras. E via problemas manifestações, reclamações. Hoje, acho que a população está melhorando, sendo mais educada financeiramente para entender. É o caso próprio da Eletrobras, a privatização da companhia, o andamento. Então eu vejo uma melhora acontecendo em relação ao Brasil, tudo bem que é mais lento do que a gente gostaria, via uma educação, que as pessoas entendem que não dá para dar passagem grátis, porque tem que pagar a empresa, tem que pagar combustível, e assim vai, não tem nada grátis, você sempre vai pagar via imposto. Então a população está entendendo um pouco isso está melhorando. Mas é um processo, infelizmente, lento. E a educação financeira, que a gente viu políticos contra a educação financeira, uma coisa meio surreal, ela é importante, sim, para que as crianças entendam, independente da renda que você tenha, você tem que ter essa educação financeira. Sobre crise internacional, né, se a gente fosse falar aqui, acho que a Paula até ia complementar, tinha perguntas para fazer. Eu ia perguntar exatamente, né, em relação, até estava vendo uma entrevista da Janet Yellen nesse final de semana, acho que foi na CNBC, se não me engano, que ela e a presidente lá do Fed de Cleveland, elas falaram ali que a crise econômica americana está longe de uma resolução e falaram até em relação ali, né, acendendo um alerta para uma possível recessão. Como que o mercado, né, será que foi isso que deixou o Biden ali um pouco nervoso na hora de segurar a bicicleta, caiu? Porque assim, né, se você ouvir a sua secretária do Tesouro realmente assumindo isso, é meio preocupante, né, Celson? O grande problema é que o efeito da política monetária de alta de juros, ele tem uma defasagem de 6 a 9 meses. Então, os Estados Unidos começou a subir juros agora. Foi a maior alta desde 1994, se eu não me engano, de 0,75. Até foi engraçado, que eu postei nas redes, eu falei, pô, tá subindo 0,75 lá fora, o Brasil meio, né? Primeira vez que eu vi a gente subir menos que os Estados Unidos. Mas a gente já vinha subindo juros do Banco Central. Então, assim, ele subindo tardiamente, era uma discussão, tudo isso. Acho que ninguém imaginava, a verdade é essa inflação, por um período tão grande de tempo, mais alta nos últimos 40 anos. E aí gera, óbvio, a inflação que a gente estava discutindo aqui, gera o efeito que o nível de aprovação do governo dele caindo. Uma inflação alta, apesar dos níveis de empregabilidade, taxa de desemprego nos menores patamares. Mas o próprio Fed falou, o Banco Central norte-americano, eu não vou olhar para emprego. Eu vou olhar agora para trazer essa inflação para um patamar mais baixo. O nosso Banco Central já está olhando 2024, já esqueceu 2023, trazendo para a meta só em 2024. E aí, qual o maior problema nos Estados Unidos? Você já tem dados e indicadores que mostram, principalmente que a gente olha, né, de real estate, housing, que é a parte de construção, caindo fortemente, que gera emprego. O crédito ele subiu mais de 100% de um ano para outro, ou seja, o crédito imobiliário nos Estados Unidos. Então, o preço dos imóveis subiu, corrigiu, e o crédito subiu em torno de 106% eu digo a taxa, né? A cobrança, o financiamento imobiliário. Ou seja, mais do que dobrou em 12 meses. Isso tem um efeito nefasto, porque a pessoa estava pagando uma taxa, essa taxa mais do que dobrou. Financiamentos, na maioria, pós-fixados lá. Então, gera um efeito nocivo e ruim para a economia, que está desacelerando, mais rápido agora, eu diria, do que eles imaginavam, mas em compensação você tem uma inflação muito alta. Para trazer para uma meta de 2%,
ele vai subir esses juros para acima de 3%, provavelmente. Então, gera esse efeito, e a discussão não é se entra em recessão, talvez no ano que vem, pode entrar esse ano. E aí aquela discussão de estagnação, uma economia estagnada com inflação, como é que você faz esse processo, como é que você traz essa inflação para baixo, porque corrói a renda de todo mundo, não tem como escapar. Então, está se gerando um efeito de recessão, por isso que as bolsas, principalmente lá fora, nos Estados Unidos, vêm sofrendo, né, bastante, e principalmente as ações de tecnologia que demandavam, né, estão demitindo muita gente, demandam capital intensivo, não geram fluxo de caixa positivo, muitas empresas, e precisam de caixa, né, precisam de financiamento, de novos aportes, e o dinheiro se tornou mais caro mundo afora para isso. Então, é um problema, sim, para os Estados Unidos. É que a economia ela é bem dinâmica, né? É rápida, né? A recuperação também é rápida. Mas a probabilidade é de 50% que ela entre em recessão, sim. 2 trimestres aí negativos. As empresas de tecnologia acumulam uma queda de 32%, né, Celso? Isso procede? É porque a elas maior são muito queda, afetadas, né, com a alta de juros, né, queda Celso? histórica da Nasdaq, né? Sim, é porque você tem, né, as empresas, o que acontecia? Com juros zero, o pessoal vai investir em qualquer coisa, você não vai deixar o dinheiro parado no banco que não rende nada. Então as pessoas tomam mais risco, investem em empresas fechadas, olha, vou investir no empreendedor, no empresário que está montando um negócio diferente. E o mundo tá caminhando, isso é ótimo, eu acho. O problema é, quando sobe esses juros, aquelas empresas que não geram fluxo de caixa positivo, elas não geram só prejuízo. O resultado operacional com as suas operações, dado que elas estão crescendo, é negativo. O que é o que a gente chama, né, os venture capitals, que investem em fechadas, que estão começando o seu ciclo de vida, eles falam, não vou investir mais, não vou te dar mais dinheiro agora, você tem que gerar um fluxo de caixa positivo. Então, negócios que você, segmentos dentro da empresa, que você estava vislumbrando dar resultado só daqui a 5 anos, esquece. Você vai só investir em algo, senão não te dou mais dinheiro. E aí, porque ficou mais caro, porque não vale a pena investir nesse momento. Então, as empresas estão enxugando, principalmente as de tecnologia, e com acesso ao crédito, que é nulo, muito baixo ou muito caro. E quem colocava dinheiro nessas empresas, que não pegam financiamento, normalmente, elas pegam caixa de outros fundos, e aí fundos principalmente de venture capitals, né? Elas falam, não tem mais o caixa aqui agora. Então, elas têm que concentrar e focar naquilo que gera retorno. Então, estão sofrendo por conta disso. Os múltiplos também, quando a gente olha preço sobre lucro ou resultado operacional, estavam muito elevados. Essa é a grande verdade. Então, é uma correção também. Lá fora ainda, quando a gente olha Brasil em relação aos Estados Unidos, está muito mais barato no relativo do que eles. Mesmo quando a gente olha S&P, olha o Nasdaq, a gente ainda se torna mais barato. Economias domésticas que dependem menos. A gente não tem muitas ações de tecnologia, essa é a grande verdade, aqui no Brasil, abertas em bolsa. Então, olhando o relativo, a gente já está mais barato do que os Estados Unidos. Eu até ia falar, ô Celso, que a gente está vendo até, né? Você está falando em relação às empresas de tecnologia, Musk ali já diminuindo o quadro de funcionários lá na Tesla, falando até para o próprio Twitter. Aqui no Brasil, muitas fintechs também, recentemente aí, fazendo aí cortes grandes, né? E aí a Salete falou a questão do consumo também, né? Celso, com certeza. Porque aí você tem a inflação em alta, você tem um comprometimento do seu salário com o básico e você passa a comprar menos. Então, a luz, né, desaparece no túnel. Juro, consumo baixo, tecnologia, não combina, né? A gente viu isso até com corte de algumas empresas, né, de streaming, que houve a perda de assinantes. O que você corta? Na pandemia você contrata isso porque eu deixei de viajar, outras coisas. E aí entra o supérfluo. Eu não preciso ter isso agora. Por quê? Porque eu pago por isso e isso eu tenho que comprar comida, eu tenho que pagar energia, tudo aquilo para subsistência. Então eu corto. Exato. Então tem isso que vai gerar um retorno na frente. Não, eu quero hoje, eu quero agora. Esse é o grande ponto que está acontecendo. É um cenário de acomodação. Faz parte desse processo e não tem mais o dinheiro, liquidez, farta e dinheiro barato como a gente tinha, custo zero. Essa é a grande verdade. Tá certo. Celso Plácido, sempre um prazer toda segunda-feira poder recebê-lo aqui no BMC News. Obrigada a você, todo o time aí da Warren, sempre um prazer, estamos sempre de portas abertas. Obrigada. Obrigada.